boa noite. Meu nome é Charles, estou matriculado no curso de bacharel em Teologia pela Unicesumar. Quero agradecer por essa rica oportunidade ao professor Felipe Fernandes por me dar essa oportunidade de estar fazendo esse trabalho. Vamos falar sobre o texto de João, a carta de João, capítulo 4, do verso 1 ao verso 21, ou seja, o capítulo 4 todo. Esse foi destinado ao nosso trabalho, à nossa tarefa. Que Deus nos ajude nesta hora. Vamos ler o texto neste momento. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e já agora está no mundo. Vós sois de Deus, filhinhos, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto foi manifesto o amor de Deus para conosco. Por esta causa, Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver através dele. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para ser a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, devemos também amar uns aos outros. Ninguém viu a Deus em tempo algum. Se amarmos uns aos outros, Deus habita em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Nisso sabemos que habitamos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E nos vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus Cristo é Filho de Deus, Deus habita nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus que tem para nós. Deus é amor, e aquele que habita em amor habita em Deus e Deus nele. Nisto o nosso amor é aperfeiçoado, para que tenhamos confiança no dia do julgamento. Porque como ele é, assim somos nós também neste mundo. Não há temor no amor, mas o amor perfeito lança fora o medo, porque o medo traz tormento. Aquele que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele primeiro nos amou. Se um homem diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Porque se ele não ama seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E este mandamento temos dele, que aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. Esta é uma escrita, irmãos, de advertência e exortações. Advertências contra os falsos profetas influenciados por espíritos enganadores, que deriva do anticristo, que virá, mas sua influência já está no mundo. E exortações em viver em amor na comunidade do povo de Deus. Como eu disse no início, que talvez não possa ser uma carta, ou seja, isso não é uma carta, pois não possui saudações, não possui despedidas ou qualquer alusões pessoais. A primeira carta de João assemelha-se mais a um folheto religioso, um panfleto de crítica ácida contra alguma tendência que afetava a igreja. Tendências essas que levavam a negar que Cristo veio em carne, influenciados por ensinamentos de origem grega, que os deuses não habitavam nesta carne. Estes mestres começaram a adaptar o gnosticismo e o docetismo junto à doutrina ortodoxa. Não era o gnosticismo e o docetismo não era ainda uma seita oficializada, oficial, mas que já era anunciado no meio da igreja esse tipo de ensinamento. Né? Nós podemos dividir o texto
a mensagem em 3 tópicos, né? O primeiro tópico é provar os profetas, os espíritos, confrontando os seus ensinos com as escrituras e a autoridade apostólica. O texto começa com uma advertência para a igreja não crear em todos os espíritos e que prove os profetas com seus ensinos. O apóstolo Paulo também dá à igreja de Coríntio essa incumbência. Em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 29, 1 Coríntios, capítulo 14, nós vamos dar uma lida nesse texto. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 29, Paulo reforça esse assunto, essa exortação que o apóstolo João nos dá. Capítulo 14, verso 29, diz assim, capítulo 14, verso 29, diz assim: e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Ou seja, Paulo manda que nós julguemos os profetas, que nós julguemos aquilo que os profetas estão ensinando à igreja. Na época de João, o gnosticismo era um conhecimento, o docetismo estava perturbando a igreja com suas heresias, onde ensinavam que era necessário um conhecimento, uma revelação de Deus, que estava acima do que os apóstolos tinham recebido. E que Jesus era um espírito. O docetismo ensinava que Jesus Cristo era um espectro, era um espírito, que ele não tinha vindo nem em carne, ele não tinha vindo nem em água e nem em sangue. O espírito não tinha encarnado, ou que o Cristo encarnou no homem Jesus do batismo e que desencarnou antes da sua morte, ou antes da sua crucificação, desafiando a obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, negando assim a expiação, negando a justificação, negando a propiciação pelo seu sangue, a necessidade de perdão dos pecados cometidos contra o Criador. Isso está no versículo, eu tirei o versículo 1, 3, parte A, e o versículo 10. Ou seja, nega toda a obra, esse ensinamento negava toda a obra do Senhor Jesus Cristo, que era a expiação, a justificação, a propiciação pelo seu sangue, a necessidade do perdão dos pecados cometidos contra o Criador. O versículo 1 diz assim: amado, não criais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Verso 3, parte A. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. E o verso 10 diz assim, verso 10, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para ser a propiciação pelos nossos pecados. João destaca a necessidade da igreja ouvir a voz apostólica como revelação de autoridade através do Espírito Santo, e o amor de Deus em enviar seu Filho unigênito, na qual é por ele que temos vida, em que recebemos a vida eterna, e que somos salvos pela sua vida, e assim confessando publicamente. João também nos lembra que recebemos a revelação através do Espírito Santo, que é o agente que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8, versículo 2, diz assim: nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Versículo 6, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. O 14 diz assim, e nós vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Versículo 15, qualquer que confessar que Jesus Cristo é Filho de Deus, Deus habita nele e ele em Deus. O segundo tópico, qual é o sistema que rege o mundo? Qual a força que opera no mundo? O mundo propriamente dito é todo sistema que se opõe a Deus. Não a criação, o cosmos, arquitetado e colocado em prática pelo Criador de todas as coisas que estão nos céus e na terra, embaixo da terra e no mar. Estou falando do sistema que se opõe a Deus e a sua palavra. A sociedade e a sua cultura humana com seu orgulho e rebelião alienada de Deus. Esse sistema jaz no maligno, conserva-se, mantém-se, permanece no maligno, como diz em 1 João 5,19. 1 João 5,19 diz assim, 5,19,
E nós sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Estou falando do sistema que vai tudo que se opõe a Deus, que vai tudo que se opõe ao culto a Deus e consequentemente ao teu filho. João afirma que esta força vem de um espírito, e este é o espírito do anticristo, que já está vindo, mas que já opera no sistema mundano, que desvirtua o significado da verdadeira adoração a Deus, a sua obra de redenção e reconciliação do seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo Paulo afirma categoricamente que este espírito, Satanás, usará todo o seu poder e eficácia, sinais e mentiras da pessoa humana do anticristo. Mas no final, o Senhor Jesus Cristo destruirá com o sopro da sua boca e na manifestação da sua vinda. Está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 7, 8, 9 e 10. Tópico terceiro. Os sinais, a marca e a confiança dos que são de Deus. Toda boa dádiva procede de Deus, e todo dom perfeito vem de Deus, está em Tiago 1,17. E isso inclui verdadeiramente o amor de Deus, que é um de seus atributos e é comunicável ao homem. Deus mostra o seu amor na criação e na redenção. O amor de Deus está relacionado à sua bondade. Sendo assim, é necessário pedir a Deus, em oração, que Ele possa nos moldar com esse atributo para que possamos ter este sinal. A maior evidência vem de Deus, pois não foi nós que escolhemos amá-lo, mas foi Ele que nos amou primeiro. Foi Ele que nos escolheu. Está em João, no Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. O amor, estando aperfeiçoado em nós, nos conduz a amar o nosso semelhante, e principalmente os da comunidade da fé. E este amor nos leva a confiança em Deus. Esse amor tem que nos converter em pessoas que vejam as outras pessoas com bondade, levando o verdadeiro evangelho da salvação ao coração dos perdidos. O verdadeiro amor de Deus nos tira o medo e nos leva a uma confiança, não na nossa força, não na força da nossa carne, está em Jeremias 17,5, mas na esperança da glória de Deus que nos há de ser revelada. Romanos 8,18. E esse caminho nos converge a 2 mandamentos. Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. Na nossa ilustração, nós podemos dizer que, geralmente, como vamos comprar alguma coisa, como roupa, sapato, etc., procuramos o tamanho ideal para o nosso corpo. Simplesmente não compramos o que está na vitrine, experimentamos e vejamos se ajustou ao nosso tamanho. Assim o compramos. Podemos dar o exemplo de bens duráveis como carro e imóveis. Quando vamos adquirir um imóvel, temos que ir na prefeitura para averiguar se tem débitos referentes a IPTU. E assim também um automóvel. Temos que ir no Detran da cidade e conferir se tem multa ou se já está pago o documento do ano em exercício. Concluímos assim a nossa mensagem, fazendo esse apelo. Assim tem que ser cristão, colocando em prova ao que os pregadores estão anunciando, o que os profetas estão pregando e ensinando, comparando com as Escrituras e sempre defendendo as verdades das Escrituras, negando todo e qualquer tipo de erro que leva ao desvio doutrinário. E com a nossa vida diária, comparando com as verdades práticas das Escrituras, manifestando com atos e todos aqueles que estão ao meu redor, manifestando assim o reflexo de uma vida piedosa e justa, e não somente com palavras. Eu gostaria de agradecer mais uma vez esta oportunidade e que Deus possa abençoar a todos neste momento.